Olá, graça e paz, querido líder, líder em treinamento, anfitrião, você que está aí envolvido na CCT. É um prazer estar aqui com você para mais uma aula do Lidere, do módulo 2. Nós vamos hoje para a aula 11 do módulo 2 do Lidere. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a postura do obreiro. Qual a postura daquele que trabalha na obra do Senhor? Você como líder, ou você que participa de algum ministério da CCT, você que está envolvido em algum ministério da CCT, qual deve ser a sua postura, né? A palavra obreiro é a mesma coisa de operário ou trabalhador. E obreiro é aquele que está envolvido na obra do Senhor. E a diferença entre um membro da igreja e um obreiro é o grau de comprometimento dos dois. O obreiro, ele está envolvido, não só envolvido, ele está comprometido. O membro é alguém que está envolvido na igreja. O obreiro não. O obreiro, além de ser envolvido, ele está comprometido com o reino de Deus, comprometido com a obra. Ele vai trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça, né? É a mesma coisa, o exemplo que a gente dá da galinha e do porco quanto a um sanduíche. A galinha, ela só se envolve na produção de um sanduíche dando ovo para fritar, mas a galinha continua na vida dela normal. Mas o porco não. O porco tem que dar a vida dele para que tenha o bacon para colocar no sanduíche. Então há uma diferença muito grande em estar envolvida e estar comprometida, né? O membro, ele contribui com a presença dele na igreja. O obreiro não. O obreiro, ele contribui com o seu trabalho, com a sua vida, dedicando a sua vida para ver as coisas acontecendo na igreja, na célula e tudo que diz respeito ao reino de Deus. O obreiro geralmente é um referencial para as pessoas que estão de fora e que estão nos observando. Ele precisa ser um referencial. E há uma responsabilidade maior sobre o obreiro por causa disso. Quanto ao testemunho, quanto à postura dele, há uma responsabilidade maior. E por isso que a gente quer trabalhar com vocês a questão da sua postura, porque você pode ser alguém que motiva o outro, ou você pode ser pedra de tropeço na vida do outro. O obreiro, ele dispõe o tempo dele, ele dispõe os recursos dele, e não só recursos financeiros, todos os dons e talentos, tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a vida dele, ele vai ofertar, ele vai trabalhar, ele vai entregar tudo isso para o reino de Deus. E ele está disposto, o obreiro precisa ser aquela pessoa que esteja disposto a arregaçar as mangas mesmo para trabalhar. Como diz a palavra de Deus, quem põe a mão no arado não olha para trás. Então, se o Senhor nos chamou, a gente precisa assumir esse compromisso, essa responsabilidade com dedicação, fazendo tudo com muita excelência, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. E é como diz aquela canção que a gente tem cantado tanto, né? É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, né? Fazendo tudo por amor e alegria, né? Ele é o dono dos nossos dias, Ele é o dono da nossa vida, então é Ele, é por Ele. E todo o trabalho que a gente faz é para o Senhor, para o reino. Se nós fomos chamados, não pode haver má vontade. Um obreiro, um líder de célula, alguém que está no ministério, servindo a igreja, se for servir com má vontade, não vai haver resultado, nós não vamos colher frutos, porque isso impede com que a glória de Deus se manifeste. Deus vai se manifestar num ambiente onde há disposição, num coração onde há entrega total. E essa deve ser a postura de um obreiro, né? E trabalhar para Deus, gente, não pode ser um hobby, ser uma distração. Eu gosto. Muitas vezes a gente ouve assim, eu acho que o meu chamado é para cantar no louvor. Por quê? Ou porque às vezes quer estar em evidência, ou porque às vezes gosta. E a gente não faz o que a gente gosta só.
A gente não só faz o que gosta. Isso é uma frase de mãe, né? Eu sempre falei com os meus filhos, você não faz só o que você gosta, você faz o que é necessário fazer. Então, se for necessário você servir para varrer, nós vamos servir. Então, a nossa postura precisa ser de entrega total, de disposição. Quando você disse, eis-me aqui, Senhor, essa expressão, eis-me aqui, é dizer, Senhor, eu estou pronto para te atender onde o Senhor quiser me colocar. E olha a orientação do apóstolo Paulo. Quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, a orientação do apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Timóteo estava ali, conduzindo uma igreja, como pastor de uma igreja, Timóteo, um jovem ainda, e Paulo dá algumas orientações para ele. E no capítulo 2 de 2 Timóteo, 2,14, Paulo diz o seguinte, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente. Solenemente quer dizer advertindo-os, sendo enfático na sua adversão, advertindo-os com seriedade diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as conversas tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Bom, aqui o apóstolo Paulo ele dá algumas orientações de como deve ser um obreiro, como deve ser aquela pessoa que serve a igreja do Senhor, que está ali trabalhando na obra do Senhor. E eu vou falar aqui de algumas marcas essenciais na vida de um obreiro, na vida de alguém que está fazendo a obra do Senhor, na vida de um líder de célula, na vida de alguém que está trabalhando no ministério da igreja. Primeiro, uma marca nessa pessoa precisa ter paixão. Paixão primeiramente por Jesus, paixão por vidas. Precisa ter paixão por aquilo que ele faz. Se você é um líder de célula, você precisa ter paixão pela sua célula. Se você é um ministro de louvor, você precisa ter paixão por servir a igreja e conduzir a igreja à adoração. Por poder estar ali no altar, isso precisa mover e arder o seu coração. Você um obreiro apaixonado é aquele que não desiste fácil. Porque a gente vai encontrar situações difíceis na célula, na igreja, onde a gente for servir ao Senhor. Às vezes a gente vai lidar com situações difíceis, com pessoas difíceis. Mas um obreiro realmente apaixonado por aquilo que ele faz, ele não vai desistir fácil, ele não vai esmorecer, ele não vai fraquejar, ele não vai voltar atrás. Pelo contrário, essa paixão vai motivá-lo a perseverar, a continuar, a ser persistente naquilo que ele faz. E essa paixão é um fogo que arde, que queima no coração e que mantém esse obreiro vivo para continuar essa obra, tá? A segunda marca é a marca da palavra, né? Um obreiro, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa conhecer o Senhor da palavra, né? Ele precisa amar a palavra e amar
o Deus da palavra. Um obreiro que não ama a palavra, que não busca a palavra, que não lê Bíblia, ele é só um assalariado. O que é um assalariado? Eu vou lá, faço o meu trabalho e depois no final do mês eu recebo meu salário, minha recompensa. Então é alguém que às vezes está trabalhando só para receber uma recompensa. Mas o obreiro, ele não é assalariado, ele está trabalhando, ele vai servir, independente do retorno que ele tiver. Independente se tiver elogios ou não, reconhecimento ou não, se tiver, se te colocar em evidência, se você estiver em evidência, ou se você estiver escondidinho, não importa. Não importa. E isso, essa postura de você realmente ser um obreiro que não faz nada esperando em troca, é só para aqueles que realmente têm um relacionamento com Deus, através de uma vida de oração e através do conhecimento da palavra. A palavra na vida de um obreiro, ela é guia, ela é farol, ela é aquela que direciona, né? O conhecimento da palavra vai fazer com que esse obreiro viva uma vida transparente. O obreiro que tem... A palavra de Deus diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos ao Senhor, o Senhor nos dá sabedoria e essa sabedoria vai nos conduzir a uma vida de submissão a Deus. E quando nós conhecemos a palavra, quando a palavra ela é viva e eficaz, ela penetra no nosso coração e ela vem nos lavando, nos limpando do pecado e de todas as coisas que o mundo nos oferece e vai trabalhando nas nossas vidas. Então, o obreiro, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa ter essa marca da palavra para que o pecado não domine mais o seu coração. A palavra de Deus diz, olha, coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra está no nosso coração, o pecado deixa de ter domínio sobre as nossas vidas. A terceira marca é o preparo. Um obreiro realmente fiel, um bom obreiro, ele é vaso cheio, né? Ele é vaso cheio, ele sempre tem algo para oferecer, ele sempre vai transbordar da palavra, transbordar do conhecimento de Deus, transbordar de unção. Então é alguém que está preparado. A ferramenta afiada é a ferramenta que corta. Se a ferramenta não estiver afiada, ela não vai cortar, ela não vai ter proveito, ela não vai servir para nada, né? E nós não podemos, não tem como contar com alguém que não está preparado. Se você é líder de célula, como você vai assumir uma célula se você não está preparado? E esse preparo não é só preparar o estudo de célula, mas principalmente estar preparado em conhecimento, em relacionamento com Deus, em vida com Deus. Esse é o principal preparo, né? Um obreiro preparado é aquele que Deus vai usar em qualquer situação, né? Porque às vezes, eu só vou ser usado se for em tal área. Não, um obreiro preparado, Deus pode usar em qualquer situação. E ele não depende das circunstâncias para que Deus possa realmente usá-lo. Ele vai estar sempre pronto para aquilo que for necessário, para a obra do Senhor, né? Isso, gente, acontece através de um relacionamento com Deus. Uma outra marca de um obreiro aprovado, né? Ele tem que ter vida de oração. Você, líder de célula, você envolvido nos ministérios da igreja, em qualquer área que você esteja envolvido na obra do Senhor, para o reino de Deus ser estabelecido, você precisa ter vida de oração. Como eu falei, precisa ter a marca da palavra, mas precisa ter a marca da oração. Isso precisa uma coisa casar com a outra. Isso vai te fortalecer, isso vai te fazer crescer, isso vai te preparar para os desafios da vida, para as situações difíceis que podem surgir nessa caminhada e nesse processo, nesse trabalho para o Senhor. Então, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, né? Andar realmente com o Senhor. E essa vida de oração, ela não pode ser uma obrigação na vida de um obreiro.
Isso precisa ser prazer. Estar com Deus, orar, precisa ser algo prazeroso. Isso vem, gente, com constância. Às vezes no início, uma pessoa que ainda não tem uma vida de oração constante, ela pode sentir um pouco de desânimo, mas ela precisa perseverar. Porque quanto mais ela perseverar, mais o Espírito de Deus vai trabalhar no coração dela, ao ponto que ela vai ansiar pelo momento em que ela vai poder estar a sós com Deus. Então, um obreiro aprovado, ele precisa ter vida de oração. É esse tempo de oração que vai dar força, que vai trazer unção sobre ele, que vai ser sustento e que vai capacitar esse obreiro para fazer a boa obra do Senhor, tá? A quinta marca, o obreiro aprovado, ele precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. E eu queria te perguntar, quem tem conduzido a sua vida? É você? É aquilo que você acha, que você pensa? Ou você tem se colocado à disposição do Senhor e à disposição do Espírito de Deus para conduzir a sua vida? Ele precisa ser aquele que conduz o seu falar, o seu agir, o seu pensar. Toda a sua vida precisa estar debaixo da direção do Espírito Santo. É Ele que vai influenciar todas as suas decisões, que precisa influenciar todas as suas decisões, né? Então, o obreiro aprovado, ele precisa manifestar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vem por um relacionamento com o Espírito Santo. Amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, paciência, mansidão, né? Todas essas características fazem parte de alguém que é conduzido pelo Espírito, que vive pelo Espírito. A palavra de Deus fala que aquele que vive pelo Espírito, ele não é dominado pela carne. Ou seja, você vai fazer aquilo que o Espírito direcionar e não mais aquilo que a sua carne pedir para que você faça. E por fim, a sexta marca fala de unção. Um líder de célula aprovado, um obreiro aprovado, ele precisa ter unção. E o que é unção? Unção, eu vou ler um texto bíblico que fala claramente o que é unção. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 4 a 6, diz o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Isso Jesus, tá? Jesus deu a ordem aos discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é unção? Unção é poder de Deus, que te capacita a fazer a boa obra. A unção vem por um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. Unção fala de óleo. O óleo, o sacerdote, ele era ungido, derramava o óleo sobre a cabeça do sacerdote para que ele fosse marcado. E ali aquele óleo representava a autoridade e poder de Deus sobre a vida daquele sacerdote. E hoje, a unção é espiritual. Nós temos o óleo, sim, físico, que isso é uma representação da unção espiritual. Quando a gente unge alguém, a gente está pedindo a Deus para derramar a unção espiritual sobre ele, o poder de Deus sobre ele. Então, como que era produzido o óleo? Eles espremem, é produzido até hoje, eles espremem, fazem uma pressão no azeite, e espremem o azeite até a azeitona fluir, até fluir ali o óleo que vem da azeitona. E para que a gente tenha unção realmente, a gente precisa passar por esse processo de ser espremido, de ser pressionado.
Como assim ser exprimido e pressionado? É realmente a gente negar a nós mesmos, é a gente abrir mão da nossa própria vontade, é a gente ser exprimido por Deus no sentido de da gente fazer morrer a nossa carne, o nosso eu e deixar para que realmente o Espírito de Deus prevaleça na nossa vida. E aí sim, nós receberemos poder de Deus para sermos testemunhas dele na nossa célula, para que essa unção sobre nós faça fluir esse poder de Deus na célula, ao ponto de que as pessoas sejam tocadas e marcadas pela presença do Senhor. Na igreja, a unção de Deus sobre cada ministério, sobre você que serve ao Senhor em algum ministério, que você seja cheio de unção, marcado por essa unção, ao ponto de que tudo que você fizer aqui no serviço da igreja, que as pessoas que chegam, elas possam sentir esse poder de Deus através da sua vida. Então, eu falei aqui de marcas de um bom obreiro. E eu quero falar rapidinho aqui de algumas características, bem rápido, de algumas características de um bom obreiro. Um bom obreiro é aquele homem e aquela mulher que teme a Deus, que o temor de Deus está no seu coração. É aquela pessoa que se compromete e que é fiel à liderança pastoral. O bom obreiro, como o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo, né? Para que não ficasse com conversas fúteis, com brigas, com intrigas. Um bom obreiro é aquele que não se envolve com fofoca, com contendas, mas pelo contrário, se ele vê algo que está sendo um problema na igreja, ele ora, ele busca a liderança, ele estende a mão para ajudar ao invés de apontar o dedo para criticar. O bom obreiro, ele é honesto, ele é verdadeiro, é aquela pessoa de confiança na célula, que as pessoas que estão na célula, elas veem essa credibilidade nesse bom obreiro, no líder. O bom obreiro, ele dá bom testemunho, não só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Aquilo que ele é dentro de casa, ele é dentro da igreja, ele é no trabalho, em qualquer lugar que ele for, ele sempre vai manifestar uma pessoa íntegra e correta, né? Sendo honesto e verdadeiro em tudo que ele fizer. Um bom obreiro, ele sabe muito bem ouvir e ele sabe a hora certa de falar. Ele está aberto para ouvir as pessoas e acolher as pessoas. E também um bom obreiro, ele sabe se comportar, ele sabe a postura correta, ele sabe se vestir com decência e ter uma postura também com decência, sem grandes exageros, mas não estou falando aqui de estilo, mas é decência. Isso faz parte do caráter do cristão. O bom obreiro, ele é ensinável, ele não é orgulhoso e arrogante, dizendo eu sei tudo, eu não preciso de ninguém, muito pelo contrário. O bom obreiro, ele tem um coração aberto a ser ensinado, ele ele não permite que o orgulho tome conta do coração. O bom obreiro, ele não tem ciúme quando um irmão da igreja está crescendo, quando um irmão da igreja assume uma posição de liderança. Pelo contrário, ele se alegra com o crescimento do irmão, ele se alegra com o avanço espiritual do irmão, ele vibra, ele ora pelo irmão, porque ele quer ver o reino crescer e ele quer ver o reino sendo estabelecido. E ele sabe que quanto mais pessoas forem maduras na fé, melhor para que o Senhor seja conhecido. Então, um bom obreiro, ele não tem ciúme, ele não fica cheio de mimimi na igreja, com conversinha. Pelo contrário, ele motiva os outros a crescer. Ele é aquele que se dedica diariamente à leitura bíblica e à oração. E um bom obreiro é uma pessoa que busca ser equilibrado emocionalmente. Infelizmente, a gente tem visto pessoas, isso eu creio que não só no meio da igreja, em todas as áreas, talvez por toda a realidade das famílias que temos hoje, pessoas muito feridas emocionalmente, que qualquer coisinha é motivo de se ofender, qualquer coisinha é motivo de cair o bico e ficar de mal, né? Isso é coisa de criança de terceira série, né? 5º ano, sei lá, 4º ano.
Não é coisa de um adulto. Então, vamos ser maduros, vamos perdoar, vamos apoiar uns aos outros, vamos crescer espiritualmente. Não permitir que a amargura tome conta do coração. O bom obreiro, ele é fiel ao seu trabalho. Ele não leva o seu trabalho de forma relaxada, pelo contrário, ele faz tudo com muita excelência. Ele está sempre preparado para orar, se necessário for para pregar, para aconselhar pessoas, porque ele está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de unção que o capacita. O bom obreiro, ele sabe tratar bem as pessoas, ele sabe corrigir com amor, ele ama ao ponto de falar verdades, falar aquilo que precisa falar, mas sem ofender, sem magoar. Ele sabe o limite dele, ele sabe exercer a autoridade como a autoridade de Cristo. E o bom obreiro, ele sabe respeitar a liderança, ele honra a liderança, a sua liderança, a liderança pastoral, ou o seu supervisor, ou as pessoas que estão acima dele em termos ministeriais. Ele não fica de fofoca, pelo contrário, ele é aquele que ora pela sua liderança. Um bom obreiro, ele é dizimista e ofertante fiel. Isso é uma característica de alguém que entendeu o propósito de trabalhar, de servir a igreja. E por fim, um bom obreiro, ele tem sede de ganhar vidas para Jesus. Ele tem sede, ele anseia, ele sonha em ver a igreja cheia de homens e mulheres comprometidos com o Senhor, comprometidos com o Evangelho, né? E eu quero te fazer um desafio. De tudo isso que eu citei aqui, faça uma avaliação da sua vida. Nós não somos perfeitos. Às vezes a gente pode fraquejar aqui e ali, ter uma dificuldade, ter uma limitação. Mas se você tem alguma dificuldade, busque ajuda. Busque ajuda pastoral, busque ajuda do seu supervisor, do seu líder. Busque ajuda profissional de um psicólogo, de um médico, um psiquiatra. Mas não se limite, não se conforme em viver uma vida rasa em Deus, em ser um obreiro que não seja aprovado, tá? Que o Senhor encontre em você um obreiro aprovado, aquele que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, aquele que é um instrumento de Deus, um instrumento poderoso para a salvação de muitas vidas, para que o reino de Deus realmente se estabeleça através do seu serviço. Eu quero só para finalizar ler um texto aqui de 1 Coríntios 15:58 que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tudo que você faz por Ele tem um peso de glória para o reino. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.